Olá pessoal, sou o Diego da ControlID e hoje estou com uma presença ilustre aqui na ControlID com o Eitan Magal, que é um especialista em segurança e vai falar hoje conosco aqui, tirar algumas dúvidas sobre esse mercado que é tão importante para todos nós. Eitan, se apresente hoje para nós aqui. Obrigado, Diego, obrigado ControlID pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Eitan Magal, estou no segmento de segurança há 40 anos e a gente estou com uma empresa de consultoria onde a gente presta serviços para o mundo condominial também. Eu sou israelense, pelo sotaque já naturalmente dá para identificar, né? Mas estou totalmente tropicalizado, né? Porque a segurança no Brasil é uma coisa e no mundo é outra. Né? E aqui tem que aprender as particularidades que existem neste segmento muito complexo que chama de segurança patrimonial, empresarial, que seja devido às particularidades que tem no Brasil, lá, começando pelo índice de violência que a gente tem, que isso não é comum. Nos Estados Unidos, na Europa, a questão de invasões aos condomínios, e como todo, é uma particularidade muito forte no Brasil. E a gente tem que criar soluções. Então, a Eitan Magal tem esta finalidade, de desenvolver soluções para seus clientes. Excelente, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Temos algumas perguntas que foram escolhidas aqui a dedo a serem feitas para você, então vou aqui iniciar com a que nós recebemos, que é: quais são os principais problemas de segurança enfrentados por condomínios atualmente, Eitan? É uma pergunta excelente, Diego, porque a gente tem que entender que crime existe, não tem como fugir, né? Porque Sim. O triângulo de crime, a gente tem que atuar nas vulnerabilidades que o meliante identifica quando ele escolhe aquele alvo para atacar. Porque a motivação depende da gente, atrativo todo mundo tem. Quando a gente vai para o mundo, obviamente, para o mundo condominial, então é dinheiro, é joias, eletrônicos, é isso que eles buscam. Não buscam vidas, eles querem, diferentemente, sou israelense, mas lá a gente lida com terror, e aqui é violência urbana. Então, aqui o pessoal ele quer alguma coisa que ele pode trocar por algo. Então, no mundo condominial não é diferente, ele tenta achar uma vulnerabilidade para acessar o condomínio. Então, quando a gente fala em condomínios verticais, então, principalmente a maior vulnerabilidade está no acesso, e quando a gente fala em condomínios horizontais, a maior vulnerabilidade está no perímetro. Isso sempre que eu comento. Agora, esse é um desafio muito grande, porque a gente tem, quando a gente enfrenta um projeto, depende em qual estágio está o empreendimento. Enquanto que está no papel, e a incorporadora lá está consciente da necessidade de ter um projeto de segurança, você consegue implantar alguma coisa mais próximo ao ideal. Porque ainda tem espaço para isso. Tem espaço. Muitas vezes eu brinco que a gente sobe no trem um pouco atrasado. Depois que o projeto está aprovado na prefeitura, tem muito poucas soluções que a gente pode dar em termos do físico. Porque o controle de acesso começa com físico. A eletrônica vem depois. Depois, a segunda camada. Então, se o arquiteto não desenhou os acessos corretamente, não separou serviço com social, não posicionou a porteira no lugar correto, não dimensionou a rampa de veículos de maneira correta, que permite uma clausura ou entrada e saída, então a gente está entrando no improviso. Isso acaba sobrando depois no corretivo, né? De certa forma, né? Porque às vezes não dá para corrigir. Então, é na emoção, você vai ter que aceitar alguns riscos. E isso é uma coisa que a gente acaba tendo, buscar soluções que às vezes é muito caro, porque o correto é você ter recursos físicos, eletrônicos e automatizar o processo de acesso, isso é ideal, ok? E tentar desafogar o ser humano. Não que o ser humano vai sair do processo do controle de acesso, ele precisa estar lá. Sim. Mas a gente quer menos depender dele. Mas às vezes, devido à arquitetura, a gente não tem esta opção. Então, voltando na pergunta, então, quando ele está na planta, bacana. Condomínio em implantação é outra emoção, porque tem muito prestador de serviço que entra. E quando você fala hoje no condomínios clubes, assim, de 300, 400 unidades, esses condomínios mistos que temos hoje implantados aqui, não muito longe aqui na Rebouças, você vê a quantidade de unidades que vão ser entregues.
Isso vai trazer um desafio operacional muito grande para os administradores, para os síndicos, para as empresas que vão prestar serviço naqueles empreendimentos. Porque não são soluções muito boas que foram implantadas. Por N motivos, não vou entrar agora nisso. Claro. Mas isso é um grande foco de problemático. E depois o condomínio com vida. O condomínio já mais antigo, já com alguns anos já implantado. Aí a gente tem primeira questão que tem a convivência, conseguir vender um projeto decente que todo mundo seja de acordo, uma muito assembleia difícil. De condomínio. Se quem participou em assembleia sabe o que eu comento comigo. Então você tem que realmente saber construir este processo dentro do condomínio. Eu falo no Brasil, é politics first. Primeiramente você tem que criar um diálogo interno antes de pensar em implantar e investir em qualquer solução. Isso tem que ser resolvido no diálogo. Tá? Uma vez definido o diálogo, assim, aí faz para o projeto e implantação, etc, etc. Mas, de novo, Diego, acho que todo mundo sabe, a gente não pode pensar, ter hoje um condomínio, qualquer instalação, na verdade, seja comercial, um CD logístico, condomínios horizontais, verticais, hotéis, qualquer edificação, o processo de controle de acesso tem que estar presente. Que ninguém deixa a casa aberta. E eu preciso abrir este anel de proteção para quanto mais longe da unidade onde está o maior atrativo, que é a vida das pessoas que estão lá inseridos. Né? E pensando, complementando até essa primeira pergunta, como estão as tecnologias com relação ao controle de acesso e quais são as tendências? O que mediante a tudo isso que nós vivemos do Brasil, falando que é um país tropicalizado de certa forma, onde as soluções são customizadas, porque necessita ser customizada para esse nosso público, quais são as tendências que existem hoje nesse mercado e como a tecnologia tem contribuído para essa camada de eletrônica que a gente acabou de falar aqui, que faz parte de um projeto e na parte de segurança? Acho que nos últimos 3 anos, principalmente devido à pandemia, a gente tomou assim, um push que a gente não ia chegar em 10 anos, com a presença muito forte do facial. Facial, né? Acho que quem que hoje não especifica reconhecimento facial no projeto do controle de acesso, ele está errado. Mas é uma especificação ou também vem do cliente? Você sente que às vezes isso já é uma premissa do condomínio? Sim. Pessoas começam a aceitar isso com mais tranquilidade. Tem algumas pessoas ainda que falam, não quero deixar minha imagem, minha foto, LGPD, essas coisas. Né? Essas coisas. Mas se faz corretamente, obviamente respeitando todos os requisitos da lei, isso funciona muito bem, obrigado. Então, a tecnologia evolui muito. Evolui muito. Hoje você pode ficar a alguns metros de distância de um dispositivo e já libera seu acesso. Então, acho que em termos de tecnologia, aqui que a gente tem facial, vendo muito forte, e aplicativos, aplicativo de celular. Isso também está revolucionando o mercado. Hoje a gente consegue, através de um aplicativo, eu consigo mandar os credenciais para um visitante, ele pode abrir o aplicativo, pode abaixar o aplicativo sim ou não, então ele pode simplesmente abrir, receber um QR Code e entrar, e pode hoje, se ele abaixa o aplicativo, através de Bluetooth, ele pode destravar uma porta. Então, isso te permite uma flexibilidade muito grande em termos de projetos. Para cadastro até também, para o visitante, não precisar ali ficar na frente do condomínio, interfonando, ele já chega e já entra de certa forma. Né? E a sociedade está se acostumando com as tecnologias. Então, até 5 anos atrás, isso ia ser um choque. Hoje eu brinco, Deus no céu, celular na mão. Então, todo mundo está acostumando a usar este dispositivo, esta ferramenta que é espetacular. Virou uma ferramenta de acesso, né? Ela é muito mais que isso. Ela é muito mais que isso. É uma gestora de informações que me permite integrar com várias soluções. Então, eu vejo isso muito forte entrando. O que eu entendo que ainda tem desafio? Porque controle de acesso, a palavra já fala, eu tenho que ter controle. Quando a gente fala em controle em edifícios comerciais, eu tenho uma certa facilidade por ter a barreira física, tá certo? Claro. Tem a catraca, tem o torniquete e tal. Quando a gente for para o mundo residencial, isso não funciona muito bem, porque o morador ele entende que aqui não, entendeu? Não, escritório aceita ser controlado quando entra, quando sai, mas minha casa não.
Ok, mas a gente tem um grande problema quando a gente coloca, quando tem clausura de pedestres e veículos, a famosa carona. Então, a gente tem um problema aqui, porque pela cultura brasileira, se a pessoa morador que está cadastrado no sistema não conhece a pessoa que está entrando atrás dele, ele não vai virar e falar para a pessoa sair. Tá certo? Não é cultura. Não é cultura. Então, quem que é o goleiro nesse processo? É o porteiro. É o CPF, é o Humanware que está lá. Por isso eu não gosto da solução quando a pessoa coloca 2 dispositivos faciais na clausura. Porque não tem controle nenhum acima da carona. Por isso que tem que ter uma segunda barreira, ok? Que ela é controlada manualmente para impedir que a carona aconteça. Perfeito. E até comentando, né, com o pessoal que está assistindo a gente, houve um boom tecnológico, até como o Eitan comentou, e a evolução da tecnologia, principalmente falando de reconhecimento facial. Né? Se a gente comparar o reconhecimento facial, os algoritmos de reconhecimento facial, estava até falando na live esses dias atrás, que houve um crescimento, né, na acuracidade, na velocidade. Hoje os processadores, a maioria deles já tem a opção da NPU, que é uma unidade de processamento neural, ou seja, nos nossos produtos a gente tem a NPU para fazer o reconhecimento facial, mas, por exemplo, em um analítico de vídeo, você pode colocar ali dentro do VMS uma inteligência, né, que evolui e consegue identificar esse tipo de situação. Então, o mercado ele tem se evoluído. O hardware, né, seja ele radar, seja ele físico de controle de acesso, tem crescido bastante, tem evoluído bastante. E, na sua opinião, então, quais são as vulnerabilidades maiores que você tem hoje? A gente comentou aqui um pouco já dessa questão do carona, a gente tem ali também as eclusas, que nem todo condomínio consegue ter 2 portões para fazer a abertura através dessa gaiola que eles chamam. Quais são as maiores vulnerabilidades? Está no processo, está no fator humano, está no fator tecnológico? Eu sei que você comentou também de que quando está no papel é mais fácil você conseguir ter um nível de segurança maior, mas geralmente, o que mais está pegando ali? Qual é a vulnerabilidade maior hoje que você tem enfrentado? Acho que se você entrevista qualquer síndico, quando a gente conhece essa figura dentro do mundo condominial e gestor prediais do prédios comerciais ou qualquer CD logístico, shopping, qualquer, o maior desafio está no CPF. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande na contratação, tá? Pessoas dificilmente contratar pessoas bons. Então são pessoas novas, jovens, às vezes é primeiro emprego, ok? E a gente tem uma limitação de custo. Custo do quê? Não é custo do pagar salário, é custo para a gente ter, para a gente conseguir dedicar horas para capacitar esse pessoal. Porque o adulto não aprende sentado olhando em slides. Não é assim que se ensina. Você tem que ensinar na prática, ok? Você tem que dar com teoria e vai para a prática. Então, aquela metodologia que a gente tem na academia, que a gente chama de SPS, que é situação, problema, solução. Então, se quer uma situação, você está agora, sábado, final da tarde, tem um evento no condomínio. Aí aparece uma pessoa sem convite. O que é que você faz? Ok? E dá para ele tem que expressar a solução. Então, quanto mais teatral você faz isso fica fixado na cabeça. Agora, consegue fazer isso no dezenas de centenas de condomínios que você tem como clientes, traz uma certa complexidade. Porque por isso a gente acredita cada vez mais no treinamento EAD interativo. Então, resposta e pergunta, de maneira que a pessoa consegue fixar os procedimentos corretos. Porque as empresas prestadoras de serviço, e quando é orgânico mesmo, a gente faz treinamentos por condomínios, a gente fez uma pergunta, qual é a idade média de tempo de casa dos porteiros nos condomínios? Assustador, 20 anos. Teve cara lá 30 anos, trabalhando na mesma cadeira, na mesma guarita, 30 anos. Aí você pergunta, quando foi a última vez que você recebeu algum processo de capacitação?
Entendeu? A gente tem um problema, hoje a tecnologia também exige ter um perfil totalmente diferente desse pessoal. Mas o que mata? Rotatividade, muito alto. Muito alto. Tem empresas que rodam 2 vezes o efetivo dele por ano. Então você vai lá, grande integrador, colocou tecnologia de ponta, mas o cara não sabe operar. Então o que adianta? Aí você vai no condomínio e você pergunta, putz, cadê o manual do usuário daquela tecnologia? Ah, não tem. Então como que você ensina um para o outro? Falhando. Erro e correção, erro e correção. Mas nesta falha pode ter uma invasão. Sim. Entendeu? A vulnerabilidade está aí. Entendi. Agora, esse é um problema. CPF, recurso humano, humanware. E outro problema. Brasileiro não registra conhecimento. Você vai para o condomínio e cadê o procedimento? Não tem. Inexistente. Inexistente. Não sei, deixa eu ver. Ficou no computador do outro que foi embora. Ficou com o zelador, mas ele não está mais. Deixa eu ver se está aqui na gaveta aí embaixo. Ninguém acessa. Se existe. Então, outro desafio muito grande é falar, mas pelo menos você tem que registrar para depois ensinar. Você tem uma base de conhecimento para multiplicar esse conhecimento para os outros. Então, uma nova pergunta aqui que nós temos. Quais são as principais diferenças entre portarias virtuais e portarias remotas? Muita gente confunde. O que é uma portaria virtual e uma remota? Na sua opinião, é tudo igual? Tudo igual. É tudo igual. É falta de padronização. A gente tem um grande problema no Brasil, e segurança como todo. A gente não padroniza as coisas, como no mundo da medicina, da engenharia. Então, cada um acorda de manhã e inventa um nome. Inventa um nome. Basicamente. Mas o conceito é a mesma coisa. E autônoma também para você é a mesma? Não. Aí muda? Aí muda. Okay. Então, vamos pegar o que seria uma autônoma e o que seria uma virtual, uma remota? Remota é aquele que, em vez de você ter um CPF na portaria, alguém está fazendo o processo da tomada de decisão e da abertura das portas à distância. À distância. Pode ser na China. Ok? Tanto faz. Vai pela internet e faz o processo, ok? Perfeito. Autônoma não. Autônoma que você delegou a responsabilidade para os moradores. Isso que eu entendo. Perfeito. Ok? Muda bastante. Muda bastante. Igual que o porteiro autônomo no mundo é assim. Na Europa, nos Estados Unidos, quando tem um pouco de controle de acesso, é autônomo. Você chega no prédio residencial, na minha sogra organizada, é assim, você chega, você clica uma senha. Se você não tem a senha para abrir, você aperta um interfone. Um interfone com vários números ali de cada apartamento. Claro, ele te fala por lista, família tal, unidade tal. Então você diz que é o número da unidade, quem que te atende é a família, ele vai abrir para você a porta. Não tem clausura, então se vem pessoas atrás, vai entrar. Segurança, então, de certa forma, é prejudicada por não ter esse contato humano, ou talvez não ter um analítico que consiga identificar isso. Sim, mas o que acontece? Eu sempre falo que a segurança no Brasil está invertida. Por quê? Porque a segurança no mundo é de dentro para fora. Aqui é de fora para dentro. Então a gente delega a responsabilidade para a portaria. Ok? No país do primeiro mundo, não. A responsabilidade do morador. Do morador. Então, se você vai bater, você vai subir, tudo bem, entrou de carona, vai chegar num apartamento, vai bater na porta, tocando a campainha, tem um olho mágico, a porta é uma porta reforçada. Ok? Até a fechadura também, não é essa fechadura. É totalmente diferente, ok? Então, você não vai entrar, ok? Você vai ter que gastar um bom tempo e fazer um bom barulho para arrebentar essa porta. Agora, um problema que a gente tem aqui no Brasil, que os incorporadores geralmente entregam as portas na espessura de uma folha de papel, porque as portas de serviço são muito fracas. Pena que eu não trouxe minha chave de fenda. A gente pegou uma pessoa que tentou invadir um prédio aqui próximo e quando a equipe de segurança foi em cima dele, ele jogou a chave de fenda. Uma chave de fenda desse tamanho, ok? Que ele colocou aqui atrás nas costas. Ele tentou enganar o porteiro. Com certeza, muito viu estes filmes daqueles adolescentes que estão invadindo os condomínios. Como que ele entra? Com chave de fenda. Por que com chave de fenda? O que ele faz? Ele sobe ou pelo elevador de serviço ou na escada, bate na porta, ninguém respondeu. Ele escuta um barulho e corre para a escada.
Escolheu um apartamento vazio, ele pega simplesmente a chave de fenda e força a porta e já está entrando. Já está entrando, sem fazer barulho nenhum. Fica lá certo tempo, faz uma limpa nos apartamentos. Quem já viu um apartamento após um processo de roubo é assustador. Tá? E essa cicatriz fica na cabeça dos moradores por muito tempo. E pior quando tem, às vezes, como já aconteceu, a gente já acompanhou, com a pessoa que estava já dentro do apartamento. Aí já virou situação de refém. Olha só. Então, é outra emoção. Sim. Outra emoção. Então, ele invadiu por dentro da portaria, por algum motivo ele conseguiu entrar, enganando, de carona, não importa, e escolheu um apartamento dentro. Quando não tem vida dentro, sim, menos material, né? Menos mal. Mas hoje, com humanos. pessoas, quando eles invadem apartamentos que têm vida, o que eles fazem? Então, não só rouba as coisas de valor, dinheiro, joias, perfumes, é assustador o que pessoas levam. Eles forçam os proprietários a fazer transferências bancárias. Isso acontecendo bastante. Entendeu? Então, você vê a importância do processo de controle de acesso dentro do condomínio. Porque não é simplesmente o dano daquele atrativo que está presente. Hoje é atrativo, hoje está tudo virtual. Então, eu soube de uma ocorrência, um alto executivo transferindo da conta dele R$500 mil, com das suas aplicações, etc, etc. Mas tinha todo o tempo no mundo. Olha só. O banco liga para você, você que aprovou esse negócio? Você vai falar coagido, que não? Vai falar que não tem como, né? É complicado, né? É complicadíssimo. Por isso a importância de um projeto decente de controle de acesso. Agora, não é só projeto, a segurança integrada, você sabe, Diego, recursos humanos, técnicos e organizacionais e um processo de gestão em cima. Se esses pilares não ficam em pé, o projeto de segurança, a melhor tecnologia que esteja, o processo não vai ser atendido. Sim, sim. E é o que a gente está comentando, né? A praticidade. Às vezes a praticidade, de certa forma, ela pode gerar vulnerabilidades numa solução, né? A gente comentou aqui do controle de acesso por celular e outros fatores, né? E realmente em alguns pontos pode gerar uma vulnerabilidade. E uma pergunta aqui muito interessante, Eitan, que fala sobre em caso de falta de energia ou internet, como que funcionam essas portarias? Como fica o controle de acesso nas portarias remotas ou virtuais? Como é essa contingência? O pessoal tem se preparado para isso de verdade ou não? Qual que é o teu sentimento sobre isso? Condomínio que opta para ir para portaria remota, ela tem que fazer um projeto decente. Quando a gente fala projeto decente, não é só o dispositivo que está na frente. Então tem que ter um backup de energia e de dados, senão não tem negócio. Tá? Porque o Brasil é um país que tem que problema. Isso acontece. Acontece em qualquer lugar do mundo, acontece. E não é só problema aqui. Então tem que ter redundância de energia e de dados. Tá? E tem que ter também no SLA, junto com a empresa prestadora de serviços, de tempo de atendimento. Tempo de atendimento não é só a minha mãe chegou, quanto tempo que ele demorou para entrar. Tempo médio de atendimento. Mas também atendimento em caso de ter algum problema SLA, técnico. Né? Tem que ter um SLA, tem que ter um SLA. Agora, isso também é muito novo. Né? Então, os clientes estão aprendendo a comprar melhor, as empresas que prestam serviços, eles estão aprendendo como entregar melhor. Então, está na curva de melhoria constante. Agora, tem que fazer um projeto decente. Tem que escrever o projeto, chamar empresas, ok? Talvez fazer um piloto, um teste, para depois sair e fechar contratos, tá? Porque é um caminho sem volta, tá? Eu sei que já teve condomínios que foram para o portaria remota e voltaram. Pode ser por uma boa ocorrência, ou que escolher um fornecedor errado, aí acontece aquela decepção, então, às vezes, aquele negócio, primeiramente tem que combinar com os russos. Quem são os russos? São os moradores. Então, eles são as pessoas que moram lá, mas eles são também as pessoas que causam os problemas lá. Ok? Então, eles às vezes não seguem as regras que tem que seguir dos procedimentos de controle de acesso, e entregas, e avisos, e visitantes, eventos. Então, eles participam em muitos processos que o controle de acesso tem que estar presente,
mas eles não cumprem a parte deles, né? Então, isso eu acho que é o grande problema que é da liderança condominial, seja talvez do gestor do prédio, talvez o síndico, do conselho, ou da comissão de segurança, eles têm que fazer constantemente e conscientizar. Como se conscientiza? Através de comunicação. A gente não faz isso muito bem. A gente comunica só quando acontece alguma coisa. E a sensação de segurança se cria... É corretivo, né? Não é preventivo, né? Exatamente. E sensação de segurança você cria através de informações. Então eu preciso ver, preciso escutar, ok? Se tenho dúvida eu sei quem consultar, de maneira rotineira. E isso a gente faz, de vez em quando faz, às vezes esquece. Aí... E acaba não tendo um padrão, né? Exatamente. E aqui, né, a gente tem uma última pergunta que fala quais os principais benefícios da implementação de controle de acesso inteligente. A gente já comentou algumas coisas aqui, né? E até concatenando essa pergunta com uma outra. O controle de acesso em si, logicamente, não é somente o terminal, existe toda uma topologia por trás disso, infraestrutura, procedimento, tecnologia. E você já, dentro de um condomínio, através de um retrofit, que queria fazer um upgrade ali da solução, você já enxergou condomínios que tinham perfil de portaria virtual e remota, outros que não tinham? Como que é isso para um consultor de segurança? Você consegue, às vezes, sentir pelos moradores se ali caberia uma autônoma, ali caberia uma virtual? Como que é isso para você no seu dia a dia, que você lida com isso? Qual que é o teu sentimento sobre isso? Excelente pergunta, Diego. Primeira pergunta quando a gente, como consultores, chega para desenvolver alguma solução, eu falo para eles, olha, somos especialistas em segurança, mas vocês vão definir o que vocês querem. Quais perguntas que eu vou fazer para vocês que vocês têm que me responder? Qual padrão de segurança que vocês querem aqui? A gente pode transformar qualquer condomínio num bunker, tá certo? Segundo, quanto que vocês aceitam este padrão de segurança que vocês definiam que atrapalha o seu conforto? Outra pergunta que vocês vão ter que responder. E terceiro, quanto que vocês aceitam pagar? Porque não é saco sem fundo. Simples. Cabe no orçamento ou não cabe no orçamento? Porque é isso que você entrou num ponto importante, porque às vezes o condomínio quer tudo aquilo, mas não tem o orçamento, às vezes não quer disponibilizar o orçamento para aquela tecnologia que ele busca, né? Exatamente. Aí, a pergunta se vocês querem portaria remota ou portaria presencial, geralmente quando eles te acionam, eles já tomaram essa decisão. Tá. Ok? Tá. É muito difícil a gente convencer ele a fazer diferente. Uma coisa que eu estou tentando fazer quando cabe, condomínios pequenos, eu faço a pergunta, por que você precisa de um porteiro das 10 da noite às 6 da manhã? O custo maior é adicional noturno. Então, se você tem custo de 100% de um posto 24 horas, 40% é só noturno, se não mais. Então, por que a gente partia para uma portaria remota das 10 às 6 da manhã? Vai ter um evento, não sei o quê. Então, o contrato é extra. Só cumprir este leque. Perfeito. Ok? Agora, por isso eu preciso ter todos os processos automatizados, ok? As regras, os procedimentos para os moradores têm que ser muito claro, ok? Aí eu faço remotamente tranquilo, tá? Não tem que comer o bolo de uma vez só. Então vamos comer ele fatiado. A gente fala, mozzarella no Brasil se come ele fatiado, não dá para comer de uma vez só. Pegou o gosto para a portaria remota, aí vai por mais um turno. Então e vai evoluindo. Vai evoluindo. Ok? Isso tudo o que a gente tem que fazer um passo por vez. O brasileiro não gosta de mudanças assim radicais. Principalmente quando a gente fala isso no esfera do mundo condominial, que tem a questão da convivência, a gente falou a respeito desse negócio. Ó. Então a gente vai testando. Pegou gosto, funcionou, faz mais um passo, Agora, obviamente, o porteiro remoto não se aplica em condomínios grandes. O que é um condomínio grande? Na minha opinião, mais de 50 unidades não vai mais. Já começa... Já tem que ter uma presença humana. Ok? De novo, no horário de movimento. À noite, Sim. Você pode pensar remoto. Você tem 2 portarias, deixa um. Ok? Não precisa ter 2. Ok? Tem às vezes a pessoa na calçada e uma pessoa dentro da portaria. Então deixa só uma pessoa na portaria.
Agora, obviamente, tem que dar uma solução de controle de acesso do veículo, ok? E no veículo, a gente, como projeto, a gente fala, putz, o primeiro portão, o portão externo, é o veículo que abre. Ok? Tag, leitor de placa, controle. Para mim, realmente, o meio da abertura é menos importante, só que tem que funcionar. Sim. Tem lugares que não funcionam. E o mais importante é o reconhecimento biométrico facial dentro da calçada. Comprovar quem é a pessoa, né? Quem que está a pessoa cadastrada no sistema. Exatamente. A gente não falou. E este cadastro, esses credenciais que liberam o portão interno. Ok? Aí, entre o travamento entre os portões, é o processo tranquilo. Perfeito. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem muita dificuldade de condomínio é a questão do cadastro. Não sei se vocês já apanharam nisso, mas quando você fazer um cadastro de um condomínio com 300, 400 apartamentos, é um processo longo. Longo. E manter a qualidade daquele cadastro, porque é o reconhecimento biométrico por face, por exemplo. Se uma foto está mal posicionada, com fundo, você pode ter influência disso na operação, né? Negativamente pelo reconhecimento. Aí vai falar, putz, controle ID não funciona. Sim, e não tem nada a ver. Exato. Porque a coleta de informações foi errada. Exatamente. Por isso que entra o procedimento, né? Que igual o senhor falou. Tem que ter procedimento para que consiga, né, extrair o máximo possível da tecnologia. Porque senão só tecnologia, sem procedimento, sem uma estrutura, sem o morador comprar a ideia daquela tecnologia e atuar e agir de forma coerente, é difícil, né? É isso aí. Tudo começa com um bom projeto. E implantação correta do projeto. Não adianta eu escrever ele bonito, fazer um ótimo, contratar uma empresa bacana, especializada, mas se a implantação está com muitos ruídos, muitos problemas, então vai chegar no final e a entrega não vai ser boa. A entrega não vai ser boa. Eitan, muito obrigado pela participação, por nos trazer tantas informações importantes, informações de campo, né, de quem está lá no dia a dia, sente as dores, né, principalmente dos moradores, né, que é o nosso front-end, né, aquela pessoa que está lá utilizando a nossa solução, os nossos produtos. Muito obrigado pela participação. Nós da Contra-ID agradecemos de coração a sua participação nesse programa conosco. E você que está assistindo aqui conosco, convido você a entrar no nosso canal do YouTube, no Instagram, curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar e qualquer dúvida pode colocar aqui nas perguntas do YouTube que nós vamos responder você. E também agradecendo aqui a presença do Eitan. Eitan, se quer deixar alguma palavra aqui para as pessoas que nos assistiram? Obrigado pelo convite. Eu acho que isso é uma missão de qualquer pessoa que tem conhecimento. Compartilhar com os outros. E tem bastante, hein? Conheço. Imagina, estamos juntos aí. Isso que a gente deixa para esta humanidade. É um pouco de legado e hoje, graças a Deus, a tecnologia nos permite registrar isso de maneira mais fácil lá. Antigamente tinha que escrever livros e artigos, hoje podcasts, né? Podcast, o YouTube, assim, a gente conseguiu falar de bastante assuntos de maneira assim, rápida e que permite que todo mundo... Agora, tudo começa com aquela pessoa que quer aprender, né? Exatamente. Eu falo, o Google está aí, tá certo? Só senta, estressa o assunto. Consome, agora, a maior dificuldade é colocar na prática. Sim. Porque aí começa todo um processo. Mas por isso tem empresa de tecnologia, tem excelentes integradores, tem excelentes empresas que sabem prestar serviço muito bem, e fazer um bom projeto que a coisa acontece. E com certeza. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade aí novamente. Valeu, pessoal, agradecemos e até a próxima.